Capítulo 50 – Brutalidade. Após abater um grande número e variedade de criaturas, Alexander finalmente conseguiu liderar seu grupo para a sala boss da masmorra. O que não esperava era que Ocean gastasse tanto de Diana a ponto de ser superprotetora com ela. Elas se conheciam há menos de um mês, mas mesmo assim, Ocean protegia Diana com tudo o que tinha, e não foi só porque Alexander pediu, pois em missões de escolta ela não se comportava assim. Do outro lado da moeda estava Diana, que era extremamente cuidadosa com Ocean e sempre a curava, agradecia, elogiava e acariciava. Alexander suspeitava que isso acontecia porque Ocean sentia a sinceridade de Diana em relação a ela. Mas mesmo assim ele não tinha a menor ideia do quão profundo era o relacionamento delas. Depois de ter descansado o suficiente enquanto observava e analisava as duas, Alexander limpou a sua mente para se concentrar em enfrentar o boss da masmorra e entrou na sala dele. Coelho chifrudo, besta, segunda evolução. O boss era um coelho grande, corpulento e musculoso, com cerca de 1,3 metros de altura, presas afiadas e um chifre que media cerca de uns 40-50 centímetros. Assim que eles entraram, o coelho os atacou a uma velocidade vertiginosa que estava acima até mesmo das bestas nos níveis intermediários da segunda evolução. Alexander, que já havia passado por isso, não se atreveu a encarar o coelho levianamente e correu para detê-lo. Mas, para sua surpresa, mesmo usando todos os seus atributos básicos, o coelho só não perfurou seu braço com o chifre por causa do parrying hook da sua lança que interrompeu o avanço dele. Depois de conseguir usar o gancho que segurava o chifre do coelho para jogá-lo para longe enquanto o machucava na cabeça, Alexander ficou mais tranquilo. Mas no fundo ele estava um pouco assustado, pois esse coelho era mais rápido que os anteriores, e pensou, não posso tratar o boss de uma masmorra intermediária em ânimo leve, especialmente agora que não estou usando névoa venenosa. É melhor terminar isso logo para que não ocorram acidentes. Com isso em mente, Alexander parou de se conter e deu tudo de si. A mudança mais notável foi o aumento considerável em sua velocidade ao usar totalmente os atributos do seu anel, mas observadores cuidadosos iriam notar que sua lança começou a pingar um líquido incolor. A mudança repentina de Alexander deixou o coelho apreensivo, mas não era como se ele pudesse simplesmente se virar e fugir. Sem outra escolha, ele se manteve firme e determinado até o seu amargo fim. A ausência do familiar som de notificação que ele sempre recebia ao completar uma nova masmorra lembrou a Alexander que ele ainda não havia recebido a recompensa pela missão do torneio da classe de combate híbrido. Ele então pediu a Diana que coletasse os itens do baú e foi verificar suas missões para receber essas recompensas. Missões. Torneio. Tipo da missão: combate. Descrição da missão: participe do torneio dos novatos em combate híbrido e ganhe ao menos uma luta. Avaliação de conclusão: S. Recompensa: 50.000 pontos de XP, 1 ponto de crescimento, e 5 pontos de atributo livre. Você completou a missão, torneio. Você recebeu 50.000 pontos de XP, 1 ponto de crescimento, e 5 pontos de atributo livre. Com a adição desses pontos aos que já havia guardado, Alexander decidiu que era hora de aumentar seu poder. 19 pontos adicionados à vitalidade. 45 pontos adicionados à força. 20 pontos adicionados à defesa. 40 pontos adicionados à destreza. 15 pontos adicionados à agilidade. 20 pontos adicionados à inteligência. Satisfeito com o saldo do seu dia e com a euforia corporal por finalmente usar os pontos de atributo livre que tinha guardado, Alexander pensou em convidar Diana para comer alguma coisa e comemorar a primeira limpeza de masmorra intermediária deles. Mas quando ele estava prestes a perguntar, algo chamou sua atenção e ele teve que engolir o que tinha a dizer e segurá-la. Após confirmar o que sua intuição dizia, Alexander voltou-se para Ocean, que também parecia estar ciente disso, e deu seu comando, barreira. Ocean obedeceu imediatamente ao comando de Alexander e começou a reunir a mana necessária para lançar a barreira. Alexander então virou-se para Diana. É melhor cobrir bem suas orelhas. Diana ficou extremamente confusa com a mudança repentina da situação. Mas antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa a Alexander, uma densa barreira de água os separou.
A confusão de Diana logo se transformou em um misto de medo, descrença e ansiedade ao ter a impressão de que a imagem borrada de Alexander estava se despindo por trás da espessa camada de água. Para alívio de Diana, que não queria acreditar no pior, Alexander não a atacou, mas sim algo que estava na sua frente. Ainda confusa com tudo isso, Diana pensou ter visto uma névoa se formar e a imagem de Alexander mudar. Mas antes que ela pudesse pensar sobre isso, um grito agudo e agonizante soou em seu ouvido. Depois disso, Diana começou a ouvir uma série de gritos e o lado externo da barreira começou a ficar vermelho. A única coisa que ela conseguia distinguir com certeza no meio disso tudo era o grito que mais se repetia, e monstro. Só quando sentiu as suas pernas fraquejarem foi que Diana entendeu por que Alexander disse que era melhor ela cobrir as suas orelhas. Os gritos de dor e sofrimento eram constantes e de partir o coração. Diana só começou a se acalmar quando os gritos cessaram e a voz familiar de Alexander foi ouvida, e vocês já podem sair. Mas tomem cuidado com a água vermelha, pois ela é venenosa. Quando Diana viu Alexander, ele estava sem camisa e com a calça em trapos, mas ela não teve tempo de pensar em mais nada, pois ele estava coberto de cortes, incluindo um nas costas que chegava até o osso. Pode me ajudar? Pediu Alexander. Limpei as feridas com revigorar, mas o poder de cura deste feitiço não é forte o suficiente para fechar alguns cortes, principalmente o das minhas costas. Ao acordar de seu torpor, Diana correu até Alexander e tentou se ajoelhar para alcançar seus ferimentos e curá-lo. Mas no meio de seu movimento, Osha mordeu suas roupas e puxou-a de volta. Eu disse para tomar cuidado com a água vermelha, disse Alexander ao se levantar de uma poça. Se você sofresse o menor arranhão ao se ajoelhar, o veneno iria direto para o seu sangue. Diana sabia que esse aviso era para sua segurança, mas ela não estava com disposição para receber sermões. Ignorando o que Alexander estava falando, Diana pegou as poções de saúde que havia tirado do baú da masmorra e as despejou nas feridas dele antes de usar seu feitiço de cura em conjunto com elas. Ao vê-la assim, Alexander parou de falar e apenas agradeceu e obrigado. Sob o efeito de cura das poções de saúde, intermediária, e dos feitiços de Diana, as feridas de Alexander fecharam o suficiente para que o grupo pudesse retornar à cidade com alguma segurança. Diana pensou em 1001 coisas para quebrar o silêncio que perdurava até então, mas foi Alexander quem acabou falando primeiro. Talvez seja melhor você procurar outra profissão. Emboscadas assim são relativamente comuns na vida dos aventureiros. Não precisa se preocupar, respondeu Diana. Eu estou bem. Talvez. Mas você nem viu o que aconteceu, apontou Alexander. E mesmo que você tivesse visto, não mudaria nada. Existe uma enorme lacuna entre testemunhar uma morte, matar uma pessoa e conseguir conviver com isso. Por mais que as pessoas estejam erradas, e as vidas delas sejam frágeis aos seus olhos, o ato de tirar a vida de um semelhante não é algo que deva ser encarado levianamente, explicou Alexander. Isso pode até degradar ou destruir a pessoa de dentro para fora, principalmente pessoas gentis como você. Diana olhou para Alexander com um olhar complexo por um tempo até que finalmente encontrou coragem para perguntar: e você? Alexander encolheu os ombros, mas não se esquivou da pergunta. Pode-se dizer que eu vim quebrado para esse mundo. Eu não me importo se a pessoa é boa, má, plebeia, nobre, ladrão, santo ou louco, qualquer ameaça em potencial que me atacar, eu irei matar. Depois de ouvir a verdade de forma tão bruta e direta, Diana não perguntou mais nada e o grupo seguiu o caminho para a cidade. Mas durante seu retorno, Alexander fez um pequeno desvio e jogou os corpos sem vida no seu anel em uma masmorra. E assim, os últimos resquícios do massacre sem sobreviventes de Alexander foram devorados pela masmorra e seus residentes, como se eles absorvessem a brutalidade dele.